O domingo foi de notícias maravilhosas para o torcedor do Internacional. Os resultados paralelos do Campeonato Brasileiro todos ajudaram o Internacional. O São Paulo empatou com o Corinthians, o Goiás empatou com o Flamengo e com isso o Inter se consolidou na vice-liderança do Campeonato Brasileiro, a 8 pontos do líder Palmeiras, abrindo a busca ao líder do campeonato e se colocando como candidato postulante ao título da competição. Além disso, tem o interesse do São Paulo por Pedro Henrique. Maiores detalhes a respeito dessa possibilidade. Dos bastidores do Internacional mostram a vitória por 1-0 sobre a equipe do Cuiabá de dentro do vestiário. Esse é o Diário do Inter KTO, de domingo, 11 de setembro de 2022. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no Dupla. Resumindo as notícias deste domingo do noticiário do Internacional. E eu vou dizer para vocês, é um domingo de ótimas notícias para o torcedor colorado. E eu começo justamente falando sobre o pós-vitória do Inter sobre a equipe do Cuiabá. Hoje os jogadores do Internacional não treinaram. Todos tiveram folga e terão folga também na segunda-feira. A reapresentação do Internacional só acontece na terça, porque o próximo jogo é na segunda-feira contra a equipe do Atlético Goianiense. Então o Inter vai ter ainda uma semana para trabalhar, mas folgará na segunda-feira e também já folgou hoje. A dúvida é em relação a Wanderson, tá? Que deverá ser melhor avaliado ao longo dos próximos dias. Ele saiu com desconforto na coxa direita e a questão é se ele vai ter condições de voltar já treinando para enfrentar a equipe do Atlético Goianiense. Se ele não tiver condições, joga o Pedro Henrique. Essa é a principal dúvida do elenco do Internacional pensando no jogo da próxima segunda-feira. Falando sobre as notícias boas, eu trago aqui uma notícia que inclusive eu apurei ontem na zona mista do estádio Beira-Rio e que agora eu trago mais detalhes. O jogo contra o Goiás, que está marcado para o dia 9 de outubro, ele mudou de data 2 vezes. Eu havia trazido aqui um vídeo ainda no fim de semana passado, quando essa data ela mudou pelo site da CBF, falando sobre a relação dos horários dos jogos do Inter com a CBF. O Inter, por exemplo, não tinha tido nenhum jogo às 11 horas da manhã, e agora terá, porque a CBF antes tinha tirado esse jogo contra o Goiás do domingo às 4 para o sábado às 7. Só que agora a CBF recolocou no domingo e colocou às 11 horas da manhã, a pedido do Internacional. Então, Inter e Goiás vai acontecer domingo às 11 horas da manhã, 9 de outubro. Domingo às 11 é sempre um horário que enche o estádio e esse é o objetivo da direção do Internacional. Pediu para a CBF, conseguiu ganhar domingo, 11 horas da manhã, essa partida contra o Goiás. Mas as melhores notícias do domingo do Inter, elas vieram na tabela do Campeonato Brasileiro. O Inter é o vice-líder do Brasileirão e é o vice-líder graças aos resultados paralelos. Começando no Morumbi, no Clássico Paulista. O Corinthians saiu na frente com o gol do Yuri Alberto, mas o São Paulo empatou de pênalti com o Éder. O São Paulo empatando impossibilitou que o Corinthians ultrapassasse de novo o Internacional, o que fez com que o Inter consolidasse a ultrapassagem pelo Corinthians nessa rodada. O mesmo aconteceu no jogo em Goiás, entre Goiás e Flamengo. O Goiás até saiu na frente, levou empate, mas conseguiu segurar o empate contra a equipe do Flamengo. E com isso, o time carioca não ultrapassou o Internacional. E o Inter se consolida na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. O Inter está 8 pontos atrás do líder Palmeiras. O Palmeiras tem 54 e o Inter tem 46, é o vice-líder. Flamengo e Fluminense têm 45, fecham o G4 e o Corinthians fica com 44 na quinta colocação. O Inter é, neste momento, o principal candidato a tirar o título da equipe do Palmeiras. E aí a conta é a seguinte: o Inter precisa tirar 7 pontos da distância do Palmeiras até a última rodada, ou melhor, 6 pontos da distância do Palmeiras até a última rodada do Campeonato Brasileiro, porque a última rodada é Inter e Palmeiras. Então o Inter tem 10 jogos para tirar 6 pontos do Palmeiras,
E aí, vencendo o último confronto no Beira-Rio, o Inter seria campeão brasileiro. É claro que está muito longe isso ainda, 8 pontos é uma distância considerável, mas o Inter hoje é um claro postulante ao título. É o vice-líder. O vice-líder é um postulante ao título. Se não for, o campeonato acabou. E o campeonato não acabou. O Inter é candidato ao título e essa rodada facilitou muito para que o Inter tivesse esta condição. Eu preciso falar também sobre a informação que eu trouxe ontem aqui no Diário do Inter KTO, e eu havia informado ontem na Rádio Bandeirantes, do interesse do São Paulo no Pedro Henrique. E esse é um interesse cada vez mais real e outros colegas, inclusive, confirmaram a informação que eu trouxe ontem, tá? É um interesse que existe desde a partida do Inter contra o São Paulo no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Aquele jogo onde o Pedro Henrique fez gol, jogou muito, foi empate 3-3 no Beira-Rio. Desde aquele jogo, o Rogério Ceni pediu internamente o Pedro Henrique para ser o jogador da equipe do São Paulo. E alguns contatos, repito, já aconteceram por parte do diretor executivo de futebol do São Paulo, que é o Rui Costa. A direção do Inter e a direção do São Paulo estão negando essa possibilidade, mas ela ainda é muito distante, é importante eu dizer. Porque o Pedro Henrique quer ficar no Inter, tá? E o Inter se mostra muito tranquilo no sentido de, para tirar o Pedro Henrique do Inter, precisa pagar. Ele é um jogador que já tem 32 anos, o Inter investiu cerca de 1 milhão de euros na compra desse jogador. Mas o São Paulo quer o Pedro Henrique, o São Paulo tem interesse no Pedro Henrique, a pedido do Rogério Ceni. Se vai sair negócio é outra história. Tá, é difícil hoje sair negócio, mas o interesse existe e essas conversas elas devem aumentar ao longo do fim desse ano. É tudo para 2023, tá? O Pedro Henrique até tem contrato até o fim de 2023, mas seria só para o próximo ano essa possibilidade do São Paulo tentar o Pedro Henrique. Vamos seguir no nosso noticiário. Eu trago aqui um vídeo que eu gravei na tarde deste domingo, falando sobre a entrevista do presidente Alessandro Barcelos na zona mista do estádio Beira-Rio. Ele trouxe 3 informações muito importantes sobre Mercado, Moledo, Alemão e Taison. Mercado e Moledo têm indicativos de que vão renovar e de que o interesse do Inter é renovar com esses jogadores. O Alemão, o Inter tem uma certa segurança com a possibilidade desse jogador permanecer no Inter, mesmo com o contrato se encerrando na próxima temporada, no fim de 2023. E o Taison, o presidente falou sobre o momento do jogador e garantiu que não tem nada de diferente acontecendo ou nada de problemático acontecendo com o jogador que possa explicar o fato dele ter caído de rendimento, o que sugeriu o irmão do Taison em redes sociais, dizendo que a gente não sabe o que está acontecendo com o Taison. O presidente disse que não está acontecendo nada. Mais detalhes eu trago nesse vídeo aqui, clica aqui para dar uma olhada e saber mais sobre essa entrevista e sobre essas informações. 3 revelações importantes por parte do presidente do Internacional, tá? Bastidores do Inter, tá? O Inter lançou na tarde desse domingo os bastidores da vitória sobre a equipe do Cuiabá. Um clima óbvio muito bom no vestiário, as lideranças se colocando e incentivando o time, um vestiário com jogadores que não estavam relacionados em um clima muito bom. Depois da vitória, um clima melhor ainda, e me chamou a atenção que antes do jogo, o Mano Menezes focou muito na concentração que o time tinha que ter para se impor em jogos como esse. O Inter tem conseguido se impor contra equipes mais fracas tecnicamente, e isso tem sido muito valorizado internamente no ambiente colorado. Para fechar, gente, vamos falar de KTO. Vocês têm que confiar no Papito, vocês têm que confiar no pai. Eu disse, empate ou vitória do São Paulo, empate ou vitória do Goiás. Vamos confiar na vice-liderança do Inter. E deu. O pai lucrou nessa e fez vocês lucrarem. Aliás, quem dá dicas mesmo é o Cauê, nosso trader do grupo VIP do A Dupla no Telegram. As inscrições para esse mês elas estão encerradas, mas a partir do dia 25 de setembro já abre a inscrição para o próximo mês. Então fica ligado para participar do grupo VIP do A Dupla no Telegram com dicas diárias de apostas, sorteios de free bets, camisetas e ingressos. Beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!